Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que uma prova de que somos filhos de Deus é a nossa capacidade de sermos liderados pelo seu Espírito. O Espírito Santo é uma das maiores dádivas de Deus para todo cristão, e ele mora no seu coração se você recebeu a Jesus através da sua fé. Ainda assim, alguns cristãos estão sendo ensinados que o Espírito Santo não vive mais nas pessoas como antigamente, ou que ele não trabalha mais como nos dias dos apóstolos. Mesmo soando como algo humilde, essa mensagem não é de Deus. E este não é o único problema. Quando não estamos cientes da bênção e da presença do Espírito Santo, somos isolados das incontáveis possibilidades que temos através dele. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é o selo de Deus sobre todos os que creem, colocado como uma prova da propriedade de Deus, um pagamento em adiantado pela nossa salvação e da certeza de nossa herança divina. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Caro amado, eu não sei a quem você tem ouvido ou o que você lê, mas ouça, você tem a dádiva da eternidade em seu coração, o Espírito do Todo-Poderoso habitando em você. Deus não te plantou aqui e te deixou para viver a sua vida por si só. De fato, ele disse que não chama ninguém a buscá-lo em vão. Isaías capítulo 45, versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Uma das maravilhas de Deus é a constante comunhão do seu Espírito com você. E Paulo orou para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito descanse e habite em você, hoje e para sempre. Por quê? Porque Ele está aqui por você, para te ajudar, te guiar, te confortar, até que você se torne tudo o que Deus quer que você seja. O Espírito Santo quer falar com você hoje, amado. Existem muitas vozes por aí, mas você deve ouvir aquela voz que importa. Você tem ouvido a outras vozes há muito tempo já. Agora é hora de ouvir aquele que realmente importa. Jesus disse que o Espírito Santo falará as palavras dele para você. Ele as levaria de Cristo e passaria para você. João capítulo 16, versículos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Seu trabalho é completo quando você anda no caminho de Cristo. Caro filho de Deus, eu sei que o caminho tem sido duro. Sei que o futuro não parece ser promissor. Eu sei que algumas vezes você luta com pensamentos de desistir. Sei que algumas vezes muitas questões sobre a sua fé e que perturbam sua mente te atribulam. Ouça, o ajudador já está aqui e quer te encorajar. Ele quer te fortalecer novamente. Ele quer te reavivar com a capacidade de terminar sua corrida e não apenas terminá-la, mas também a capacidade de vencer os obstáculos que te impedem de cruzar a linha de chegada. Qual é o resultado de ouvir a outras vozes e não a que realmente importa? Você terá problemas de crise de identidade. Você nunca parecerá ser suficiente, ser bom o suficiente, ser alto o suficiente, ter beleza o suficiente, estudo o suficiente, ser rico o suficiente. Para o mundo, nada nunca será suficiente. Ouvir as vozes vindas do mundo é se sujeitar a uma vida de angústia. Essa é a fonte de muitas frustrações e de depressão que leva muitas pessoas a tirarem suas próprias vidas ou a vida dos outros. No fundo,
Elas buscam validação, aceitação, esperança e força. Poucas pessoas se apoiam na voz que realmente conta, a voz da esperança. Eu trago a você esta mensagem hoje. É a mensagem do Espírito Santo, a mensagem que importa. É a mensagem de encorajamento. Talvez você tenha se olhado no espelho ultimamente e tudo que vê é um fracasso, que não faz nada além de fracassar. Talvez você olhou e viu a face de uma pessoa que, apesar de dizer que ama a Deus, não tem feito nada além de desapontá-lo todos os dias. Você se sente fraco demais para ser considerado digno, sujo demais para ser chamado santo e fraco demais até para estar entre os eleitos de Deus. Essa é a voz da sua mente, do diabo e das suas circunstâncias. Agora, ouça a voz de Deus através do seu Espírito para você. Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a 8. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Como Jeremias, o profeta, talvez você está ecoando a voz do mundo, de que você é isso ou aquilo. Agora, Deus quer que você olhe para cima e ouça o que Ele está falando sobre você. Um dos maiores desafios de muitas pessoas na Terra hoje, especialmente entre os jovens e até mesmo cristãos, é a crise de identidade. Há um mundo que diz quem você é. Há um Deus que diz quem você é. E quem quer que você ouça é quem determina a identidade que você escolhe. Sendo assim, quando você vir pessoas vivendo vidas vazias e caóticas, mesmo fingindo que está tudo bem, elas escolheram o lado da falsa identidade colocada sobre elas pelo mundo. Mas aqueles que resistem e escolhem ouvir ao que Deus diz e se apossam da identidade que Ele nos dá, são os que conseguem experimentar a glória da presença dEle. Deus disse a Jeremias para não temer o que o povo faria por ele ser jovem. Por quê? Porque Deus estaria com ele. Ah, que grande lembrança da promessa de Cristo antes de ele deixar a terra. Eis que estarei convosco até o final dos dias. Que promessa! Era relevante naquela época e continua relevante para nós ainda hoje. Meu amigo, chegou a hora de tirar os olhos do que todos estão falando e voltar sua atenção para o poder que Deus te deu através do seu Espírito. É hora de parar de olhar para as suas circunstâncias e focar no que o Espírito Santo está fazendo em você. Não há limite e não há como falar sobre a extensão da obra do Espírito Santo em alguém que o deixe entrar em sua vida. Ele pode fazer do fraco forte, fazer o cego enxergar. Ele pode libertar os cativos. Ele pode ser uma luz no meio das trevas. Ele pode restaurar esperança para o desesperançado. É quem Ele é. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja isso, conforme o seu poder, não o nosso poder, mas o poder dele que opera em nós. Como o poder de Deus opera em você? Através do Espírito Santo. É isso, meu amigo. Então, ao invés de ficar pensando de onde o poder virá, ou quão fraco você é, ouça e coopere com a imensurável reserva de poder divino trabalhando em seu espírito neste momento. É hora de confiar no poder do Espírito Santo dentro de você. E não me refiro ao nosso próprio espírito ou ao espírito do mundo. Não! Me refiro ao próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que você e eu recebemos no dia que aceitamos Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus se refere a ele como o Espírito da verdade que o Pai envia. É esse Espírito, não há mentira nele, não há falsidade, não há adulação. Ele é a verdade de dia e de noite, e quando você conhece a sua verdade, você será livre. Deixe essas palavras destrancarem todas as correntes na sua vida neste momento. Correntes de desolação e depressão, correntes que conseguiram fazer você se sentir como está agora, sozinho, quebrantado, não servindo para nada. Liberte-se disso hoje. Você é importante para Deus. Portanto, Ele te dá o direito de ser seu filho. Você é importante para Jesus e é por isso que Ele não tem vergonha de te chamar de irmão e irmã. Você foi importante quando Ele saiu dos céus e veio aqui morrer por você. Você foi importante quando Ele andou pelas ruas de Jerusalém debaixo do sol. Você foi importante quando Ele estava sendo torturado. Você foi importante quando Ele foi pendurado naquela cruz. Você foi importante no dia em que Ele ressuscitou e subiu até o Pai. E você ainda é importante agora que Ele está assentado no trono do céu. Estas não são minhas palavras, mas as palavras que o Espírito Santo quer que você ouça. Ele te chama para se voltar para Ele. Há um lugar de conforto e cura nele. Você o negligenciou por muito tempo, buscando a mesma coisa no mundo. Agora, o Espírito Santo quer que você venha para o lugar de confiança com Ele, o lugar de esperança nele, o lugar de orientação nele. Então, quando você estiver desanimado, confie no seu poder para te inspirar. Quando estiver perdido e confuso, confie nele para te guiar novamente. Quando se sentir sozinho, confie nele para te confortar. Quando estiver machucado, confie nele para te curar. Acredite quando digo que você precisa do Espírito Santo mais do que pode imaginar e que não pode viver sem ele. É hora de ouvir o que ele está te dizendo através desta mensagem. Com o Espírito Santo, tenha certeza e saiba que você jamais será abandonado. A palavra-chave é confie. Isso conota completa dependência. Assim como você descansa sua cabeça no travesseiro enquanto dorme, o Senhor quer que você descanse sua cabeça cansada em seu colo e tenha paz. E ecoe estas palavras vindas direto do coração dele. Eis que estou contigo para sempre. Não te deixarei, nem te desampararei. Você tentou do seu jeito. Agora me dê a chance de consertar as coisas do meu jeito. Receba o doce alívio que vem de permitir que o Senhor faça a vontade dele em você. Amém. Uma das coisas mais lindas de ser filho de Deus é a capacidade de ser guiado pelo Espírito Santo a cada vez. Romanos capítulo 8, versículo 14, corretamente coloca desta forma: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja bem, no dia em que você decidiu colocar sua fé em Jesus e recebê-lo em sua vida, seu Espírito entrou em seu coração e começou a viver lá. Este é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é um espírito inferior nem é um anjo de Deus. Em vez disso, ele é o próprio Espírito de Deus liberado para viver no coração daqueles que, pela fé, recebem o dom de Jesus Cristo. O Espírito Santo, como Deus, existe desde o início dos tempos. Ele estava presente durante a criação. Ele participou da encarnação divina vindo sobre a Virgem Maria e permitindo que ela concebesse. Ele participou e foi responsável pela ressurreição de Jesus. Ele desceu em plenitude sobre os discípulos no cenáculo no dia de Pentecostes para dar à luz à igreja. E desde então ele permaneceu na terra, enchendo todo aquele que crê. Ele é Deus e, portanto, é onisciente, capaz de nos conhecer e nos guiar em todas as coisas. Jesus disse em João capítulo 14, versículos 16 e 17: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre,
O Espírito de verdade, que o mundo não pôde perceber porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então você, filho de Deus, não é deixado sozinho para viver sozinho, sem orientação, ajuda e apoio. Em vez disso, Deus, sabendo como poderia ser o terreno da vida, decidiu dar a você não apenas a ajuda dos anjos, mas o mais importante, sua própria companhia. Deus não lhe enviou seus anjos para estar com você e depois dizer: vejo você no final de sua jornada aqui. Não! Em vez disso, Ele está muito presente com você e em você de agora até o fim de seu tempo na terra. Ele vai a todos os lugares com você porque você é seu filho. Portanto, você pode se orgulhar do apoio dos anjos como espíritos ministradores enviados a você por Deus. E pode se orgulhar ainda mais de estar na companhia do próprio Deus por meio do Espírito Santo, porque você é seu filho. No entanto, mesmo com essa grande vantagem, alguns filhos de Deus acham bastante difícil passar pela vida. Eles são incapazes de saber quando o Espírito Santo está falando com eles ou como ele soa. Isso tem levado muitos a situações lamentáveis e eles culpam Deus por abandoná-los ou coisas assim. Mas Deus não abandona seus filhos. Ele não fica quieto e observa você caminhar para a destruição. Ele está sempre falando e guiando você. Você não seria filho dele se ele não estivesse interessado no seu bem-estar desde o início. Se você está entre aqueles que gostariam de aprender como o Espírito Santo fala e os sinais para quando ele está falando, este vídeo é para você. Eu quero que você preste muita atenção às poucas coisas que estou prestes a compartilhar com você. Quando o Espírito Santo está falando com você, como sempre está, sobre todos os aspectos da sua vida, aqui estão alguns dos sinais que você deve observar. Número 1. Uma testemunha interior. Este é o sinal mais comum que o Espírito Santo usa para falar com cada crente. Você pode estar esperando ver as nuvens se abrirem e ouvir uma voz alta chamando você, ou algo igualmente espetacular. Porém, Deus usa os meios mais inesperados para falar com seus filhos e esse é o mais comum. O que é uma testemunha interior? Algumas pessoas chamam isso de voz interior, enquanto outras chamam de intuição. No entanto, é mais do que ambos combinados quando envolve o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala com você, filho de Deus, você simplesmente sabe disso. Não é muito de um debate. Sem dúvida, você pode até não gostar da ideia, mas ela grudaria em você como cola. Não vai e vem como um mero pensamento. Em vez disso, no fundo de você, você apenas saberá que é isso que você deve fazer ou não fazer. Por exemplo, você pode estar em um determinado local e o Senhor pode querer que você saia de lá e vá para casa. Uma das maneiras pelas quais Ele pode falar com você seria colocar uma agitação em seu coração para partir. Você pode não ser capaz de explicá-lo a mais ninguém, mas saberá que precisa sair imediatamente. Lembro-me de como Deus me salvou de um acidente por meio desse simples ato. Eu estava embarcando em um veículo para uma longa viagem e negociando a passagem quando senti uma perturbação dentro de mim. Não ouvi nenhum som ou voz. Eu simplesmente me senti desconfortável. Outro passageiro pretendido, que acredito ter sentido o mesmo, informou ao motorista que não embarcaria mais. Eu me juntei a ele, cedendo ao peso em meu coração. Eu não entendi, mas continuei dizendo a mim mesmo: o que quer que você esteja tentando dizer, Deus, eu estou te obedecendo. Avanço rápido para 1 hora depois. Desta vez, havíamos embarcado em outro veículo e estávamos dirigindo pela rodovia quando notamos a polícia desviando todo o tráfego da estrada devido a um acidente. Quando passamos, espiei pelas janelas de vidro para ver o veículo em chamas e percebi que era o que eu deveria ter embarcado. Sou grato a Deus por esse empurrão interior. Isso salvou minha vida. Portanto, da próxima vez que você se sentir inquieto ou sentir um forte puxão em seu espírito em relação a algo, saiba que o Espírito Santo pode estar falando ou tentando falar com você.
pode não ser porque alguém o ofendeu ou porque algo o desencadeou. Número 2. O Espírito Santo guia você de acordo com a palavra de Deus. Embora o Espírito Santo use o testemunho interior ou puxar para falar com você às vezes, ele também nunca o conduzirá contra o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é a mais alta autoridade orientadora para o Filho de Deus. Portanto, quando o seu Espírito falar com você, sua palavra concordará com isso. Por exemplo, a coisa que você acredita que o Espírito Santo está dizendo deve trazer glória a Deus, deve exaltar a Cristo e deve estar em amor. Você não pode estar ouvindo uma voz de vingança e acreditar que é o Espírito Santo falando com você. Ele não vai dizer para você se vingar. Por quê? Porque a sua palavra diz: a vingança é minha, eu retribuirei. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O próprio Jesus, falando sobre a direção do Espírito Santo, disse em João capítulo 16, versículos 14 e 15: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Portanto, é necessário que você seja um estudante da palavra de Deus. Aproxime-se da sua Bíblia. Dessa forma você se familiarizará com esse meio de comunicação quando o Espírito Santo falar com você. Houve momentos em que eu estava passando por dificuldades e não conseguia nem abrir minha Bíblia ou ouvir um sermão. Naquele momento escuro, como uma luz, eu ouvia um versículo da Bíblia dentro de mim. Às vezes seria um verso de garantia de segurança ou um verso sobre conforto. Imediatamente eu saberia que é o Espírito Santo. Não poderia estar vindo de mim, ora, porque eu sei que estou em um lugar baixo no momento. Só poderia ser o Espírito Santo. No entanto, imagine meu dilema se não houvesse nada dentro de mim. É aquilo com que você enche o seu coração que sai quando a vida aperta, meu amigo. Então encha o seu coração com a palavra de Deus. O Espírito Santo o usará para falar com você sobre sua vida e sua situação. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Número 3. O Espírito Santo confirmará tudo o que ele está tentando lhe dizer. Quando o Espírito de Deus está falando ou tentando falar com você, uma das coisas que ele faz, além do testemunho interior que ele pode lhe dar ou concordar com a Bíblia, é que ele lhe dará confirmações que provarão o que ele está dizendo a você. Às vezes você pode receber uma revelação por meio de um sonho ou uma visão, e então, sem falar com ninguém sobre isso, enquanto acredita em Deus para sua confirmação, outra pessoa pode falar sobre a mesma coisa como se estivesse lá. Um dia, em Atos capítulo 10, enquanto o apóstolo Pedro jejuava e orava, ele teve uma visão sobre vários animais, todos eles cerimonialmente impuros de acordo com as tradições judaicas. Então ele ouviu o Senhor lhe dizer para matar e comer, mas ele respondeu dizendo que não podia comer nada impuro. O Senhor disse a ele que não deveria chamar de impuro o que Deus limpou. Pedro, por mais espiritual que fosse, não sabia que o Espírito Santo estava tentando falar com ele sobre o avivamento vindouro que resultaria na extensão do dom da salvação aos gentios. Além disso, o Senhor havia aparecido anteriormente a um homem gentil chamado Cornélio, por meio de uma ministração angelical, e disse-lhe que mandasse chamar Pedro para a sua salvação. Quando Pedro concordou em ir com os homens que Cornélio havia enviado para convidá-lo para sua casa, e ele ouviu o que o Senhor havia ministrado a Cornélio. Aqui está o que Pedro disse em Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. O Espírito Santo pode usar qualquer um para confirmar o que ele está lhe dizendo. Não importa quem eles são. Se ele está dizendo algo e quer que você saiba que ele está falando sério, ele pode ir tão longe quanto dar entendimento a alguém que você queira ouvir. Dessa forma, você pode saber que ele não está limitado aos seus pensamentos ou entendimento. O jovem Samuel não sabia que Deus o estava chamando por 3 vezes. Foi preciso que o sacerdote mais velho, Eli, dissesse a ele que era Deus tentando falar com ele. Eli o orientou corretamente sobre como responder e prestar atenção quando Deus falava. Samuel fez e o resto é história. É por isso que ter pessoas em sua vida com as quais você pode buscar conselhos, pastores, amigos cristãos, líderes de grupo e mentores, é mais benéfico para você do que ficar sozinho. Querido filho de Deus, podemos continuar, mas gostaria que você refletisse sobre estas 3. O testemunho interior do Espírito Santo, a concordância de tudo o que ele diz com a Bíblia e a confirmação de tudo o que ele diz. Ao passar o tempo em oração e ao se comprometer a crescer por meio do estudo da Bíblia, lembre-se de que o Espírito Santo está sempre falando com seus filhos e quer falar com você também. Eu o encorajo a prestar mais atenção em ouvir esses sinais. Não apenas nas coisas espirituais, mas também em cada pequeno detalhe de sua vida. Por quê? Porque Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. Esses detalhes definem você, seus amigos, parceiros, negócios, empregos, residência, ministério e assim por diante. Oro por você hoje para que Deus lhe dê olhos para ver e ouvidos para ouvir quando o Espírito Santo falar com você, resgatando-o de situações lamentáveis da vida e confortando-o nos momentos difíceis. Amém. Você sabia que agradecer a si é a única coisa que Deus não pode fazer por Ele mesmo? Deus possui todos os poderes maiores do que qualquer poder que já vimos ou experimentamos antes. Ele é um Deus que habita acima de tudo e de todos, e além do tempo como conhecemos. Em toda essa majestade e poder, em toda a sua criação e grandeza, Deus ainda não pode se gloriar em si mesmo. Ele não pode louvar a si mesmo. A glória de Deus acontece através do agradecimento vindo de suas criações. Quando Deus faz algo em sua vida e você de pronto retribui a glória e o agradecimento a Ele, você fez o que Ele não pode fazer por si mesmo. Você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre a criação da humanidade? Isaías, capítulo 43, versículo 7, diz: Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. A razão de sua existência é glorificar o seu Criador. O agradecimento é o meio pelo qual essa glória é transmitida. A glória de Deus só é levada a Ele nas premissas do agradecimento. Quando você não agradece a Deus por seus feitos, você o priva de sua glória, que Ele disse que nunca compartilhará com nenhum homem. Quando você nega o agradecimento a Deus, você está inadvertidamente confirmando aos céus que qualquer coisa boa que acabou de acontecer com você foi fruto de sua própria força. Você está basicamente disputando com o céu pela glória de Deus. A única coisa de que Deus tem mais ciúmes, além de suas criações, que somos eu e você, é a sua glória. Deus é um Deus ciumento quando se trata de seus filhos e sua glória. A glória de Deus é dele, para sempre. Você se lança contra Deus quando lhe nega o agradecimento que o glorifica. Nunca se permita chegar àquele ponto em que seu coração começa a dizer que você é suficiente por si mesmo. Quando você começa a pensar que sua vitória e sobrevivência se devem a seus cálculos, você decidiu se lançar contra o poder que o sustenta. E antes de saber o que ou como, você se encontrará quebrado e de volta ao nível em que começou, antes de Deus te levantar.
Muitos homens tiveram que ser repreendidos por Deus quando ousaram tomar sua glória. Por que você precisa agradecer a Deus todos os dias? O que acontece quando você agradece a Deus? O agradecimento é uma montanha russa no reino espiritual. Uma série de reações é iniciada no reino espiritual quando um homem está engajado no agradecimento. Um homem grato vive uma vida de tranquilidade e abundância ilimitada. O que acontece quando você agradece a Deus? Você abre o canal para outras bênçãos que nem sequer pediu. O rei Salomão acordou uma manhã e decidiu que era hora de ele e de todo o povo de Israel voltarem e oferecerem agradecimentos a Deus. Ele fez uma demonstração disso, sacrificando ao ar livre 1000 animais em agradecimento a Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, diz: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Quando Salomão realizou aquele ato histórico diante do altar de bronze de Deus, ele abriu o canal para um cheque em branco. Deus deu a ele a oportunidade de resolver todos os seus problemas naquela noite, só porque ele agradeceu a Deus. Então, quando você agradece a Deus diariamente, você cria para si mesmo a oportunidade para lidar com todas as questões em sua vida. Salomão foi agradecer a Deus por uma razão particular, mas nas premissas daquele sacrifício, seus outros problemas persistentes tornaram-se assuntos para a intervenção urgente de Deus. Você provoca a presença de Deus quando você se engaja com Ele em agradecimento. Salmos 22, versículo 2 diz: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, que são oferecidos. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Sua presença é sentida nos agradecimentos do seu povo. Então, sempre que você abre o seu coração para dizer obrigado para Deus, você estará destrancando a porta para a presença dele, onde todas as impossibilidades são resolvidas. Se o seu problema pode chegar à presença de Deus, então está resolvido. A mulher com fluxo de sangue disse: se eu pudesse apenas tocar na orla de suas vestes, eu ficaria curada. A presença de Deus é um antídoto para cada doença e desastre, e essa presença é carregada permanentemente nos louvores do seu povo. Quando você agradece a Deus diariamente, você se qualifica para a renovação de suas bênçãos de maneira diária. As pessoas que cultivaram o ato de louvar a Deus e dar-lhe graças constantemente, vivem permanentemente na lista de renovação das bênçãos. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 diz: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Quando você agradece a Deus por seus dedos, você se qualifica para ver suas mãos. Uma das principais razões para a estagnação e a vida em círculo entre os filhos de Deus é que nos esquecemos que precisamos viver em perpétuo agradecimento para que tenhamos qualquer progresso significativo na vida. Lembro que quando criança, sempre implorava a minha mãe por uma bola de futebol para poder jogar no quintal. Claro, minha mãe nigeriana sempre dizia não, mas um dia ela voltou do escritório e eu fui até o quarto dela e agradeci pelos cadernos que ela havia comprado para mim ao voltar do escritório. De fato, foi ali que meus olhos se abriram para esta passagem que acabamos de ler. Quando minha mãe desceu naquela tarde, ela trouxe uma bola para mim. Veja, ela comprou a bola ao mesmo tempo que comprou os cadernos, mas ela queria ver se eu agradeceria pelos cadernos, e isso a impulsionou a dar a bola. Conhecendo minha mãe, se eu não tivesse agradecido por aqueles cadernos, ela provavelmente teria devolvido a bola ou dado para alguém e teria feito questão de que eu soubesse o porquê ela fez aquilo. Assim também é com Deus. Todas as suas bênçãos estão prontamente disponíveis e prontas no depósito do céu, mas você só pode acessá-las pela instrumentalidade do agradecimento.
Então, quando você agradece a Deus? Muitas vezes, nos deparamos com tantas coisas que, na verdade, esquecemos e negligenciamos o agradecimento. Ignorar o lugar de agradecimento é tão perigoso quanto a idolatria a Deus. O que quero dizer? Muitos de nós esquecemos de retornar o agradecimento a Deus quando obtemos as vitórias. Ficamos tão extasiados e empolgados com as coisas boas da vida que esquecemos como tudo isso aconteceu. Então, quando você precisa agradecer a Deus? Agradeça a Deus quando o milagre acontecer para que ele possa ser completo. Jesus, durante o seu tempo na terra, encontrou 10 homens acometidos de lepra e teve compaixão de curá-los. Ele deu instruções a eles e os 10 obedeceram e ficaram curados da doença, mas apenas um voltou. Os outros homens ficaram em júbilo e êxtase e esqueceram de quem veio essa vitória, exceto um deles, que voltou para onde Jesus estava para lhe agradecer. E a Bíblia registra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 17, que Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O homem que voltou para agradecer a Jesus também recebeu a plenitude, além da cura que obteve anteriormente. Não se empolgue a ponto de não perceber que a vitória que você está comemorando foi obra e expressão do poder de Deus. Anteriormente dissemos como é perigoso esquecer de Deus após a vitória, porque isso significa que você está compartilhando da glória dele com ele. Agradeça a Deus em meio aos problemas. Sim, você ouviu direito. Mesmo em meio a todas as tribulações da sua vida, agradeça a Deus. Na verdade, o melhor momento para agradecer a Deus é em meio aos desafios. Lembra dos filhos de Israel diante da poderosa e indestrutível muralha de Jericó? Você se lembra do que Deus lhes disse para fazer em meio àquela situação? Ele lhes disse para cantar, dançar e agradecer a Ele. Ouça-me, filho de Deus. Quando você agradece a Deus em meio aos problemas, você o convida conscientemente para a batalha, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. No meio da guerra, no meio da luta, no meio das tribulações, levante os olhos para os montes e, em vez de reclamar, murmurar e lamentar, levante um canto de adoração e ação de graças a Deus e veja-o entrar em ação. Em muitas ocasiões em minha vida me encontrei em meio a situações e desafios que desafiam até mesmo minha própria compreensão. Eu não conseguia nem entender os próprios problemas e nem procurar por soluções. No meio daquela confusão e pânico inicial, sintonizei meu coração no agradecimento e, sem ao menos esperar, as mesmas questões que eu não conseguia sequer entender se tornaram mais claras para eu lidar. Ou, na maioria das vezes, os desafios e os desafiantes simplesmente se dissiparam da mesma forma que vieram. Você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre as formas de agradecer a Deus? Existem diferentes formas e maneiras pelas quais você pode agradecer a Deus. Nos tempos bíblicos, as pessoas agradeciam a Deus com sacrifícios de animais e holocaustos. Você pode agradecer a Deus com suas doações aos pobres, à obra de Deus e aos seus servos. Você pode agradecer a Deus por meio de adoração, canções, escritos e poemas, como o rei Davi e o rei Salomão fizeram no livro de Salmos e Cânticos de Salomão. Você pode agradecer a Deus em danças e qualquer expressão de agradecimento a Ele. Mas como exatamente você deve executar essas formas de agradecimento? Em espírito e em verdade. Existe uma diretriz geralmente aceita sobre como agradecer a Deus e reverenciá-lo, e Jesus comunicou isso no livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Cada novo dia é um presente precioso para você. Não importa quão rico você seja, quão famoso você seja, ou quão inteligente você seja. Não importa o avanço em nossa tecnologia. Não temos o poder de fazer com que um dia comece ou termine. Cada novo amanhecer é um belo lembrete do poder majestoso de Deus, demonstrado na criação, de que quando um dia termina, um novo dia começa. Cada nova manhã é uma extensão gratuita da sua vida na Terra, uma mensagem de Deus para você, de que você ainda é importante em seu plano aqui. Uma mensagem de Deus dizendo que você ainda é necessário aqui. Ninguém cria o dia, ninguém tem esse poder, exceto Deus. E que gratidão deve encher nossos corações todas as manhãs, que Deus escolhe te acordar todos os dias de graça. E você pode sentir o lindo sol em sua pele, sentir o vento, conhecer seus entes queridos, viver sua melhor vida, vencer suas batalhas, tentar novamente onde você falhou inicialmente. De fato, cada nova manhã deve ser repleta de ação de graças e alegria. O salmista escreve nos Salmos, capítulo 113, versículos 2 e 3. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Deixe seu coração se encher de gratidão ao abrir seus lindos olhos para o amanhecer de cada novo dia. É um presente de Deus para você. Neste lindo novo dia, quero que você se lembre desta linda mensagem. Nunca comece seu dia longe de Deus. Você pode se deixar levar por tarefas, distrações, prazos ou algumas responsabilidades aqui e ali e se esquecer de buscar a face de Deus. Essa é a razão por trás de algumas das frustrações de nossos dias. Essa é a razão por trás de algumas oportunidades perdidas. Talvez você não soubesse disso antes, mas não entender a vontade de Deus para você em um dia pode custar mais do que você imagina. Às vezes nos metemos em batalhas com as quais não temos nada a ver. Por quê? Porque não entendemos a atribuição, deixamos nossas cabeças nos guiarem, deixamos que nossos objetivos nos guiem, deixamos que nossas necessidades, nossas expressões e nossos desejos de conseguir coisas nos impulsionem. Então, ficamos presos a coisas com as quais nunca deveríamos estar envolvidos, em primeiro lugar. Como Joel Osteen disse certa vez, embora Deus seja um Deus misericordioso que nos salva, e está disposto a nos salvar quando caímos em apuros, toda vez que o invocamos, Ele não é obrigado a nos salvar de batalhas com as quais não deveríamos ter nada a ver. Mas a alegria e bem-aventurança da alma de quem começa seu dia buscando o Senhor. Salmos, capítulo 27, versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Jesus é nosso exemplo perfeito e não deixou de nos mostrar o que isso significa. Sua vida é o resultado de alguém que sempre buscou a Deus todas as manhãs. Jesus nunca começou seu dia sem se encontrar com Deus primeiro. A Bíblia diz que, de manhã cedo, Jesus saía para um lugar solitário para orar. Ele entenderia o plano de Deus para seu dia e receberia o empoderamento de Deus para o que estava por vir. Não é à toa que ele passava o dia vencendo, derrotando tudo o que se levantasse contra ele. Doenças expulsas com poucas palavras, sem palavrões, argumentos silenciados sem estresse. Tanta demonstração de poder e sabedoria. Ora, ele conheceu o Criador e foi capacitado para isso. Da mesma forma, no início de cada novo dia, todas as manhãs, busca a orientação de Deus. Deixe que o rosto do Criador de cada dia seja a primeira coisa que você busca, antes de enfrentar qualquer dia que Ele lhe dê. Você pode ser inteligente. Talvez você tenha metas que queira atingir. Talvez você tenha um plano que tenha traçado para si mesmo, uma rotina a seguir para atingir seus objetivos. Essas coisas podem ser boas, mas às vezes cometemos um erro ao traçar o curso de nossas vidas por uma fórmula que criamos e não pela direção de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6, diz:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não enfrente cada dia como se tivesse entendido tudo, porque você não sabe. Viver sua vida de acordo com uma fórmula não é ideal aos olhos de Deus. Viver pela fé nele, e isso significa ter seus olhos fixos nele para cada passo que você pretende dar. A fé é olhar para Jesus e depender dele para sua própria existência. Alguém pergunta: por que Deus me deu uma mente, um raciocínio lógico e a capacidade de planejar se eu simplesmente vou lançar minha vida de volta nele? Caro amigo, mesmo que Deus tenha lhe dado uma mente, é impossível que seus propósitos em sua vida e em seu espírito sejam cumpridos sem ele. Imagine não ter experiência ou conhecimento de construção, mas também ter todos os tijolos, argamassa, ideias e terrenos necessários para construir um arranha-céu. No entanto, você não tem acesso a nenhum trabalhador qualificado. Você já tem o projeto do edifício, o conceito, a força e a propriedade necessária para construí-lo. Mas nenhum deles cumpriria sua função em sua vida sem um construtor. Você pode construir apenas o que seu conhecimento básico oferece, mas somente um mestre construtor saberia como pegar sua ideia e transformá-la no que você merece. Deixar todos os seus recursos nas mãos do construtor para completar a construção não é ser irresponsável ou improdutivo. Significa confiar nas habilidades dele para atender às suas necessidades. Ainda é sua casa, a ideia é sua, é o seu projeto. Mas você não pode fazê-lo funcionar sem ele. Para que você viva nele e cumpra suas intenções para esse projeto, você tem que fazer seu trabalho, que é empregar seus serviços e dar a ele o que precisa para que funcione, e depois deixá-lo fazer seu trabalho. Salmos capítulo 127, versículo 1 diz com ousadia: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A menos que você construa sobre Deus, seu dia não será produtivo da maneira que Deus planejou que fosse. A menos que você deixe Deus dirigir seu dia, você não chegará onde Ele quer que você esteja, de acordo com seu plano de vida. Você é fraco, Deus não é. Você é limitado, mas Deus não. Você não tem ideia do que está à sua frente, independentemente de seus planos. Mas Deus sabe. Ele sabe o que está esperando por você no escritório. Ele sabe o que está esperando por você no trânsito. Ele sabe sobre as coisas que acontecerão na escola ou empresa naquele dia. Ele quer te mostrar. Ele quer te guiar. Ele quer te entregar. É buscando a orientação de Deus todas as manhãs que Ele abre seus olhos para ver o porquê de acreditar nele. Veja, às vezes você não sabe como acreditar em Deus para saber o que Ele deseja para você. Por quê? Porque você não passou tempo suficiente com Ele para começar a ver essas coisas através dos seus olhos. E escute, quando não há nada em que possa acreditar, não há nada a esperar dele. Como você pode culpá-lo por algo que você nunca pediu? Algo que você nunca pediu a Ele? Como você pode esperar por algo que na verdade não está esperando? Ao abrir os olhos para o novo e belo amanhecer, volte-se para Ele e diga: querido Pai, obrigado pelo presente deste dia. Você é meu pastor e eu sou sua ovelha. Talvez eu tenha meus próprios planos para hoje, ou não. No entanto, eu exponho tudo isso diante de Ti. O que você quer que eu faça hoje? Onde você quer que eu esteja? Como você gostaria que eu fizesse isso ou aquilo? Peça orientação. Peça orientação. Quando você fala com Deus assim, você não está dando ordens a Ele. Em vez disso, você está buscando sua vontade, sua graça, suas bênçãos. Algumas pessoas vão até Deus com ordens. Eles vão informá-lo sobre o que decidiram. Eles vão dizer a Ele o que querem, em vez de buscar o que Ele quer. Eles tomam o lugar do pastor quando são apenas ovelhas. Salmos, capítulo 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez,
e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Envie seus próprios planos a Deus e pergunte a Ele o que Ele quer que você faça ou não. Certa vez, Davi teve a oportunidade de retaliar contra um ataque que sua família sofreu pelos filisteus. Ele tinha a habilidade, os homens, mas os recursos ainda não tinha. Em vez disso, ele foi até Deus e perguntou: Senhor, devo ir atrás deles? Se eu fizer isso, vou ganhar ou serei derrotado? Ele reconheceu Deus. Ele se submeteu a Deus. Ele estava disposto a ficar onde Deus disse para ficar. Esperar quando Deus disse para esperar e agir quando Deus disse para agir. Deus lhe disse: vá, persiga-os, alcance-os, você os vencerá e recuperará o que perdeu. Davi fez isso e venceu seus inimigos. Não há dúvida de que você está orando quando acorda, mas você se ajoelha e narra seus planos para o diante de Deus como um secretário e então se levanta da sua presença? Ou você busca-o como se todo o seu futuro dependesse dele? Porque honestamente, isso acontece. Você vai lutar sem ele. Você continuará falhando se esses empreendimentos não tiverem suas bênçãos. É hora de voltar aos pés do seu Criador. É hora de voltar ao aprisco e esperar pelo pastor. É hora de deixar a agitação do mundo, como todo mundo, e então encarar o Criador. Ele tem sua vida sob controle. Você não precisa temer o que está à sua frente. Hoje, busque a orientação de Deus em relação ao seu trabalho, seus relacionamentos, suas oportunidades, sua educação, tudo, e veja como as coisas vão acabar. Se você perceber que Deus está no controle, você reafirmará seu compromisso de acreditar que seus planos para você são bons e que você não vai se preocupar, mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que você gostaria. Deus é sua maior vantagem. Com Ele ao seu lado, o sucesso é garantido. Hoje você está destinado a vencer. Comece com a ajuda de quem sabe cruzar a linha de chegada.